2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Um texto muito conhecido. Amém? E o Senhor diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios. Por ele o Senhor dava livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. Do nosso dia, para debulhar em cima da palavra, falar: Espírito Santo vem e transforma a minha vida. Desculpa, meu filho, o velho homem vai pegar uma estaca, vai te matar. E sabe o que você vai ser? Um morto-vivo, aparência de vivo, andando como vivo, cantando como vivo, orando como vivo, pregando, se movimentando dentro da igreja, dentro da congregação como vivo, falando em mistério como vivo, profetizando como vivo, curando, Senhor, em nome de Jesus como vivo, mas morto, porém leproso. Sob nenhuma hipótese, Naamã tinha a presença de Deus. E eu te provo na Bíblia. É meio contraditório, né? Porque por ele o Senhor para livramento aos sírios. Conta para mim nessa noite como alguém que vive a manifestação da presença não tem a presença. Conta para mim. Como alguém que faz parte das manifestações não tem a presença? Prova da Bíblia. Naamã, leproso, a menina cativa, que era a única livre do texto, que Naamã era o único preso, fala com ele que na sua terra tinha um profeta, e ele vai para o profeta. A Bíblia vai falar, eu estou acabando. A Bíblia vai falar que Naamã vai, mas Naamã, eu gosto disso, porque morto-vivo, ou vivo-morto, não, mas morto-vivo gosta de fazer barulho. Morto-vivo não ama nada além do barulho. Ele tem que se movimentar, ele tem que fazer barulho, porque o barulho dá um falso movimento, uma falsa sensação que tem um exército de anjos atrás dele. Então, ele se movimenta no barulho. Você pode perceber, morto-vivo se movimenta e se manifesta através do barulho. Ele vai até Eliseu, mas ele não vai contido, porque ele é morto, mas está com uma aparência de vivo. Ele quer fazer o que? Ele quer impressionar. Eu vou chegar para Eliseu e vou mostrar para ele que eu não sou um qualquer. Então ele vai com carro, ele vai com carruagem, ele vai com ofertas, ele vai com dinheiro, ele vai com tudo que ele tem, porque morto-vivo tem que fazer barulho, porque o barulho dá uma falsa sensação de presença de Deus. Escute o que eu vou te falar nessa noite, é algo muito sério. Presença de Deus não tem nada a ver com barulho, tem a maturidade espiritual. Se alimente da palavra para a gente aprender isso. Barulho não tem nada a ver com movimentação e manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito dá fruto, arrependimento, novo nascimento. Ele vai com todos os seus carros, as suas carruagens, e chega até Eliseu, pensando, porque outra característica de morto-vivo é idealizar o que o céu vai fazer por ele. Ele idealiza o que o céu vai manifestar na terra em favor dele. Não é, Bel? Todo morto-vivo cria na sua mente, pastor Samuel, um enredo do que Deus irá fazer. Do que Deus irá fazer. Na mente dele, Eliseu iria chegar, iria sair e falar: ô Senhor, honrado, gente, é um homem honrado. O homem estava acostumado com honra. O homem estava acostumado a receber reconhecimento. Então, na mente dele, Eliseu ia até estender um tapete vermelho para ele. O texto não fala isso, mas eu gosto de pensar, porque a Bíblia para mim é isso, então minha mente divulga. Se eu não estiver saindo do Espírito, tá tudo certo. Então, na minha mente, ele pensou assim: ó, toma o tapete.
Eliseu não vai nem lá ver quem ele é. Eliseu desengraça ele. Fala, vai lá e manda dizer. Porque enquanto houver lepra, não haverá presença. Enquanto houver lepra, não haverá manifestação da presença. Enquanto houver lepra, Deus não será contigo. Enquanto houver lepra, Deus não habitará no mesmo espaço que você. Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. Ou você se purifica, ou você vai viver de aparência. Vai lá e manda dizer. Eliseu era a representatividade de Deus, porque ele era o profeta. O profeta representava Deus, e Deus estava dizendo para ele: olha que homem, você tem muitas coisas, você pode ter muita honra, você pode ter muito dinheiro, você pode ser muito conhecido por ter a presença, mas não se engane, a minha presença não se manifesta na sua vida, leproso. Não tem presença com lepra. Ou você nasce de novo no Espírito, ou você deixa a palavra te transformar, ou você deixa a palavra te mudar, ou você vai continuar sendo um morto-vivo, vivendo de movimentações vazias e palavras mentirosas do homem. Ah, você é muito cheio. Ah, você é muito bom. Igreja, presta atenção. Presta atenção no texto. Naamã foi escolhido por Deus para realizar algo. Naamã foi escolhido por Deus para representar a gente que viria, que a graça nos alcançaria. Não era somente para o povo de Israel, não era somente para os judeus. Naamã, aqui, nesse contexto, eu já comecei falando que Lucas, o próprio Jesus, fala que muitos leprosos tinham no tempo de Eliseu, mas somente Naamã foi curado, porque ele era escolhido para carregar uma mensagem para chegar até a nós. Para de se esconder atrás de uma capa de um escolhido. Não é porque alguém um dia falou que Deus te escolheu que isso está contigo para viver do jeito que você quiser. Você acha que o fato de Deus ter me escolhido, ter me salvado, ter me chamado, me dá a petulância de viver para mim mesmo? Jesus um dia conversando com os discípulos falou: você quer me seguir? Vocês querem me seguir? Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é morrer para você e viver para Deus. Viver para Deus não implica nas suas vaidades, não implica na sua vontade, não implica em fazer o que eu quero. Hoje eu acordei, eu quero pecar e vou pecar. Deus está lá dizendo, falando, eu desmemoriado. Você esqueceu quem é você? O Evangelho nunca vai caber na mediocridade que nós somos. Nunca. Nunca, igreja. Lepra. A lepra na Bíblia. Eu estou encerrando de verdade. A lepra na Bíblia não representa somente uma doença física. Até agora a igreja está comigo que Naamã a representatividade de quem nós somos. Antes de Jesus encontrar, e se nós permanecermos sendo Naamã, depois que nos encontramos com ele, nós estamos com um problema. Amém? Está todo mundo ligado? A lepra na Bíblia não era só uma doença. Lepra na Bíblia abrange mais, num contexto espiritual, quer dizer, de pecado. Então, quando a Bíblia se refere à lepra, espiritualmente falando, a Bíblia está falando que você está em pecado e que você precisa ser purificado. Se nós nascemos de novo, se Jesus nos resgatou, se nós aceitamos como Senhor Salvador do nosso pecado, e se nós andamos com Ele, o que a lepra representa para nós? O que a lepra representa para nós que estamos sentados aqui, e um dia levantamos as nossas mãos e nos rendemos a Deus? A lepra, para mim e para você, representa pecado velado. E deixa eu te dar uma notícia: pecado velado mata também.
Sabe o que é pecado velado? Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém nunca vai saber que eu estou fazendo isso. Eu estou botando a mão aqui. Deus já falou que não pode. De forma inconsciente eu estou botando a mão, sabendo que é pecado, mas está tudo bem, porque eu botei a mão uma vez e o fogo não caiu do céu e me consumiu. Eu dei esse passo uma vez, não levantou nenhum profeta e veio marchando até a mim falando: eis que você está em pecado. Eu vejo, então Deus, está tudo certo com Deus. Eu me deleitei uma vez nesse pecado e Deus não se manifestou através de um anjo falando: você está em pecado. Deus não vai vir de novo para falar o que ele já falou na palavra dele. A palavra dele é verdade absoluta. Salmo 11:62. O Senhor falou uma e eu entendi como duas. Seu é o poder. Pecado velado, pecado escondido mata igual pecado explícito. E Deus vê. O fato de você escolhido não muda, não torna os seus pecados invisíveis aos olhos de Deus. O fato de ser escondido, nem sob nenhuma hipótese, torna invisível o seu pecado diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você pode estar atolado até aqui em pecado e ninguém nessa comunidade inteira saber. Você pode vir aqui, você pode presenciar a manifestação de Deus, você pode estar no meio da manifestação, você pode ser abençoado, você pode impor a mão e curar, você pode impor a mão e o demônio sair, você pode viver qualquer benefício das mãos de Deus, mas isso não significa que Ele está aprovando o que você está fazendo. Eu vim aqui te dizer que pecado velado e não tratado mata. Lepra para nós, pecado velado. O que Deus está falando é: confesse hoje, porque ainda tem misericórdia. Triste, igreja, triste é a gente estar no caminho e não chegar ao fim. É a gente estar aqui todo domingo, é a gente estar lá todo domingo trabalhando com o Senhor, é a gente estar lá, Luísa, todo domingo na escola dominical, no louvor, cantando, glorificando, é a gente estar dobrando nosso joelho em casa, é a gente estar jejuando, mas a gente não confessar. Sabe o que é isso? Estar no caminho e não chegar ao fim. Aí chegará um dia, Mateus capítulo 7 vai dizer: Senhor, mas em teu nome. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Não foi no nome dele, Carla. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu impus a mão e demônios saíram. Demônios foram expulsos. Só não está entendendo. Em teu nome eu impus a mão e pessoas foram curadas. Deus vai falar assim. Aí a minha versão vai falar: e com toda a verdade eu direi: quem é você? Eu não te conheço. Aparta-te de mim. É estar no caminho e não chegar ao fim, igreja. É pecado velado. O pecado velado faz isso com você. Você parece ser vivo, mas está morto. Você está caminhando, você está na igreja, mas vai chegar o grande dia e Deus vai falar: quem é você? Eu não sei o seu nome. E você, tendo conhecido a Deus, diferente de Naamã. Naamã não sabia quem Deus era, mas Deus sabia quem era Naamã. Se você não confessa, se você não se arrepende, se você não lança fora, você saberá quem é Deus, mas Deus te negará no grande dia. E Ele fala que não tem caminho a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Se Jesus falar no grande dia que não te conhece, você não entra no reino herdado
capítulo 13, vai discorrer ali a respeito dos leprosos. Qual a conduta da lepra? A lepra, ela corroía e corrompia. Corroía é porque é algo que vai comendo pouco a pouco. Às vezes, você olhava por fora, você nem aparentava como lepra. É um corpo vivo, você aparenta ter vida, mas você está morto. Ele ia corroer, ele ia roendo por dentro, pelas bordas, ele ia comendo de uma forma que você não percebia. E quando era visível, era algo muito pequenininho, algo que começava bem pequenininho, um câncer. Começa bem pequenininho e vai crescendo no seu interior, até você não ouvir a voz do Espírito mais. Até você não se sentir incomodado com o pecado mais. Até o pisca-alerta não piscar dentro de você mais. Até você fazer a primeira vez e não se arrepender no ato que você fez. Até você não se sentir incomodado com a podridão que está em sua volta. Até você estar na roda dos escarnecedores e aquilo não te incomodar e aquilo te trazer prazer. Isso é o pecado, é a lepra corroendo você pouco a pouco, comendo pelas beiradas, comendo pelas pontinhas, até o ponto dela te corromper. Quando está no ponto de corromper, na língua portuguesa, corromper é algo podre, em estado de decomposição. O pecado começa te roendo pouco a pouco até te matar. E aos narizes do Senhor você cheira mal. Eu cheiro mal se eu estiver inundado de lepra. Aí Levítico 13:45 vai dizer assim: o que eu faço se eu for um leproso? A Bíblia vai falar que um leproso, ele tinha que se isolar quando identificado pelo sacerdote que tinha lepra. Uma vez que ele tinha sido identificado, ele rasgava suas vestes, raspava sua cabeça, raspava suas barbas, cobria sua boca e se isolava no arraial. Mas se alguém porventura se aproximasse daquele leproso, ele tinha que cobrir os seus lábios interiores, olha que forte, e tinha que sair gritando no meio do arraial: imundo, 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 imundo. O que Deus está dizendo para você é: hoje você está muito perto da presença, porque a presença está diante de você. Então cubra-se, cubra os seus lábios, rasgue as suas vestes, que é a sua alma, quebranta o seu coração e começa a gritar no seu interior: imundo, 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 porque ainda tem misericórdia e perdão para ir ao seu encontro. Para você ser perdoado, você tem que se arrepender. Nada mais é que uma atitude de reconhecimento desse leproso. Por isso que ele tinha que ser gritando: imundo, 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 imundo. Olha a vergonha e a humilhação. Mas ele ali era o ato de: eu reconheço que eu sou podre. Eu reconheço que eu não presto. Eu reconheço que nada de bom há em mim. A gente marca muitos encontros com Deus. A gente senta às vezes muito e muito tempo com Deus. A gente bate muitos papos com Deus. A gente fala sobre muitas coisas com Deus. A gente pede muitas bênçãos a Deus. A gente até agradece por bênçãos recebidas. Mas tem um assunto que está velado e a gente não toca, porque a gente não quer tratar, que é as nossas lepras ocultas. Então hoje o Senhor está falando: rasga a sua alma, rasga o seu coração e começa a gritar para mim no seu interior: imundo, leproso, tenha misericórdia de mim. Jeremias capítulo 2, eu vou encerrar com esse texto. Não sei nem se eu tenho condição de falar sobre ele. A Bíblia vai falar: a Bíblia vai falar que Deus começa a falar com o povo: Israel, eu tenho saudade de ti. Eu me lembro. Isso é Deus falando. Eu me lembro de quando você era jovem.
ilusão de noiva. Eu me lembro do seu primeiro amor, tenho saudade de quando você ia diante de mim no deserto, numa terra que não semeava. Ouça, Israel, que iniquidade os seus pais acharam em mim. Que iniquidade os seus pais acharam em mim, para vocês me abandonarem e viver para sua própria vaidade. Deus está falando, eu tenho saudade de quando você se encontrava comigo no seu primeiro amor e confessava. Eu tenho saudade quando o pecado não te corrompia e você me abandonava para viver para você mesmo. Que iniquidade os seus pais acharam em mim, aonde eu errei para vocês se abandonarem e viver para sua própria vaidade. Por acaso eu sou um deserto na sua vida? Deus falando no coração. Os sacerdotes, ninguém pergunta por mim. Os sacerdotes não perguntaram nenhuma vez: aonde está o meu Deus? Os pastores me abandonaram. Os doutores da lei se esqueceram da lei. Os meus profetas profetizaram para Baal. Vocês trocaram a glória pela imundícia. É o que Deus está falando para a nação. E nisso vocês cometeram 2 erros. Vocês trocaram a mim, fonte de água vida, para cavarem cisterna em poços rachados, aonde a água não pode parar. Deus está falando hoje: traga o seu coração para o meu altar, para que eu possa ser seu Deus mais uma vez. Porque aquela nação se corrompeu e adorou outros deuses, mas nem as nações pagãs trocavam de Deus como a gente troca toda hora. Uma hora eu estou no altar, uma hora eu estou glorificando, e a outra hora eu estou vivendo para minha própria vaidade. Deus está falando para a nação de Israel, para nós. Ele termina o capítulo falando: volta e eu te conduzirei a Sião. O que Deus está falando é: grita hoje, rasga hoje, quebranta hoje, que eu perdoo hoje. Corre que eu te conduzirei ao céu. Eu te conduzirei ao céu. Igreja, pecado é algo inegociável por Deus. Pecado é algo que Deus não vai negociar. Ou você está limpo através do sangue de Jesus e você não entra. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, aqui no texto, aponta para a cruz. O Rio Jordão é a representatividade da cruz. Tudo eu falo representatividade, né? Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Você não lê a Bíblia excluindo Jesus. De Gênesis, Jesus estava lá. Tudo lá aponta para a cruz. O Jordão aqui é a representatividade da cruz. Mas Paulo, você está doido, porque até Naamã teve nojo daquele rio. Ele não queria mergulhar naquele rio. Ele não queria. Porque a cruz, irmãos, sob nenhuma hipótese, a cruz era sinal de orgulho. Sob nenhuma hipótese, a cruz era sinal de honra. Sob nenhuma hipótese, a cruz era revista. A cruz era vergonha, era dor, era humilhação. Para as nações ao redor, e até para alguns dos povos do povo judeu, era inadmissível você ter como Deus um homem que morreu no madeiro. Porque o madeiro era sinal de vergonha, humilhação e dor. Os romanos matavam no madeiro, mas nenhum romano, por pior que fosse o crime, subiria no madeiro. Porque a vergonha do madeiro era tamanha que o povo romano não poderia subir ali. Meu Deus.
Deus, o seu Deus, se desfez da glória e do poder dele, se fez homem, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, foi como ovelha muda ao matadouro, sofreu humilhação, foi cuspido, foi xingado, foi humilhado, foi acusado por pecados que ele não cometeu, subiu àquela cruz, morreu a sua morte, levou sobre si a sua humilhação, a sua vergonha, a sua dor, para te dar salvação, para te regenerar, para te fazer amigo de Deus, para te reconciliar com Deus e te dar o direito de voltar para casa, o lugar da onde você nunca teria que ter saído, mas o pecado nos arrancou da eternidade. Mas Jesus, através da cruz do Calvário, nos colocou de volta para a eternidade. Preste atenção no que eu vou te falar. Jesus não te achou livre para te fazer preso, ele te encontrou preso para te fazer livre na cruz do Calvário. Você é livre, você pode escolher não fazer do pecado seu habitat. Então não olhe para trás e não volte de onde Deus te arrancou. Prossiga para o alvo, porque o caminho é Cristo. A vitória não está no início, não está no meio, mas está no fim. Você é livre para dizer não, porque a cruz te garante essa liberdade. Deus me trouxe aqui como um sinal de resgate. E no versículo 13, os servos de Naamã, Deus me trouxe aqui como serva de Naamã. Falou assim: você está reclamando de mergulhar no rio sujo? Se falasse para você fazer coisa maior, você não faria? Lava-te e fica puro. É a mensagem desta noite. Lava, purifica no sangue de Jesus, porque não importa o tamanho do seu pecado, não importa onde você pisou, não importa o que você cometeu, não importa onde você andou, não importa quão podre está a lama que você tomou banho. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem poder para te lavar e te fazer puro. Se arrependa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, para que naquele grande dia você não ouça da boca dele: aparta de mim, porque eu não sei nem quem você é, mas que você ouça: vinde a mim, bendito do meu Pai, para tudo aquilo que eu vos preparei e conquistei para você na cruz. Entra, toma posse, porque é seu. Mas se arrependa. Sem arrependimento você nunca verá Deus. Sem arrependimento você pode ter movimento, mas você será vazio. Sem arrependimento você pode ter vestes de guerreiro, mas por dentro você é leproso. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de toda a lepra e nos fazer limpo. O texto vai falar que a pele de Naamã, no 7º mergulho, tornou limpa como a de uma criança. Irmãos, você não precisa mergulhar 7 vezes. Você só precisa ter um ato impuro. Eu me arrependo. Uma vez é suficiente para que ele venha ao seu resgate. 1 João, capítulo 1, verso 9. E se vocês confessarem os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar e justificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, ele te dá uma nova história e uma nova vida. Amém? O Espírito Santo fala melhor aos nossos corações.